Olá, estamos online, vamos fazer uma oração. Aí hoje nós vamos fazer um louvorzinho também. E nós vamos estudar o verso 83. Vamos visitar o verso 80. Acho que. Tá. Não, acho que não começou, não. Onde? No Instagram? No Instagram, acho que não. Agora sim. A luz começou a baixar. Eu disse, ué, como é que começou? Deu, agora estamos online. Fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo por poder estar aqui nesse momento e poder falar um pouquinho a respeito de Ti. Obrigado, Senhor, pela graça que Tu tem nos dado, obrigado por mais um dia de vida, que nós possamos nos alegrar na Tua presença, que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos compreender, Senhor, que todas as coisas acontecem de acordo com a Tua vontade e que nós não devemos ser gratos pelas circunstâncias as quais estão acontecendo no nosso viver, mas nós devemos ser gratos pela Tua presença em nossa vida. Obrigado por tudo. Abençoa o culto dessa noite, que a palavra venha de encontro ao que nós precisamos ouvir e assim nós possamos mudar o nosso viver. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Aproveitar que o Vini está aí, então, fazer uns louvores, então, 2 louvorzinhos, um louvor, não sei. Seja bem-vindo quem está chegando. Tá por ti aí, garoto. Então, enquanto ele está procurando ali, eu vou lendo o versículo, então daí a gente já começa, vamos ler o versículo 83 do Salmo 119, que diz para nós assim, ó, embora tenha ficado como um odre enrugado pela fumaça, não esqueci dos teus decretos. É bastante interessante esse louvor, esse versículo. Vamos louvar então? Oi. Glória a Deus. O Choquito entrou, seja bem-vindo. Choquito aqui. Choquito 460, seja bem-vindo. Agora deve ser ou não. Vou fazer um. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Nós vamos ter que passar rapidinho aqui. Foi? Eles vão ficar lá. Vem? Chegou no jardim, uma vontade cruzou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca de um amor nunca faria. Pois o amor não se compra, nem se enriquece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus, meu
amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Vou ficar numa só então. Como eu falei para vocês, e hoje eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho importante. Sabe quando eu li esse versículo, embora eu tenha ficado como odre enrugado pela fumaça, não me esqueci dos teus decretos. E aí a gente para e pensa, na realidade, o que a gente pode falar disso, né? Embora seja um odre, ficado parecido com um odre enrugado na fumaça, eu não me esqueci dos teus decretos. E muitas vezes a gente lê as coisas assim e nós não conseguimos entender. Por quê? Porque nós não buscamos a fundo, porque nós não estudamos, essa é a realidade. Então, o desafio que eu tenho para fazer para vocês, e eu acho bastante interessante que nós façamos dessa forma, que quando a palavra diz para nós que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, não é que nós devemos ler. Por exemplo, nós podemos ler o Salmo 119, cara, não sei em quanto tempo dá para ler o Salmo 119, mas eu acho que em 5, 6 minutos tu consegue ler 176 versículos. Não, vamos botar que tu consiga ler em 10 minutos, vamos dar um tempo grande, 10 minutos tu consegue ler. Mas o que adianta a gente ler e não conseguir entender? É a mesma coisa tu ler assim, embora eu tenha ficado como odre enrugado na fumaça. Imagina nós dizer assim, cara, eu tô tão ruim hoje que parece que eu tô parecendo um chinelo velho, né, lá no Rio Grande do Sul, assim. Eu tô parecendo um chinelo velho jogado num canto, né? É isso. E aí, mas qual é a profundidade? Então eu gostaria que nós parássemos para pensar um pouco, e quando nós lermos a palavra de Deus, nós nos aprofundar, nós querer descobrir o que a pessoa quis falar quando foi escrito isso, o que ela estava passando. Por isso é interessante nós conhecermos a história, né? Por isso que eu falo, nós falamos uns 3 ou 4 domingos atrás a respeito de, para nós conhecer alguma coisa, nós precisamos saber a história dele. Por exemplo, para nós saber o que o Brasil é hoje, nós temos que saber a história desde 1500, quando ele foi descoberto, e o que aconteceu, e o que os fulanos fizeram, o que os jesuítas vieram aqui e fizeram. Tudo isso nós somos uma história. E, por exemplo, hoje nós somos igreja, e eu acho interessante porque às vezes as pessoas não dão valor para a história da igreja. Nós vemos hoje dentro do neopentecostalismo, eles não dão muita profundidade na história. Eles vivem mais de revelação. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós precisamos conhecer a fundo. Por isso que nós fizemos esse estudo aí. Hoje, um versículo que, se nós olharmos, ele não tem profundidade. A única coisa que ele está dizendo aqui, cara, como eu falei, os gaúchos entenderiam esse ditado dizendo assim: eu tô com um chinelo velho. Entende? Eu tô com um chinelo velho. Isso que Davi estava dizendo. Embora eu tenha ficado como odre enrugado pela fumaça, não esqueci dos teus decretos. Isso está escrito na Almeida 21. Na Almeida Revista e Corrigida, e na tradução brasileira diz assim, pois eu fiquei como odre na fumaça e não esqueci dos teus estatutos. Já na NBV diz para nós assim, já estou enrugado como um pedaço de couro deixado junto ao fogo.
Apesar disso, não esqueço de cumprir as ordens escritas. Nova tradução na linguagem de hoje. Sou tão inútil quanto um odre cheio de furo, porém não esqueço dos teus mandamentos. NVI, embora eu seja como uma vasilha inútil, não esqueço dos teus decretos. Nova versão transformadora. Mesmo enrugado como uma vasilha de couro na fumaça, não esqueço dos teus decretos. Versão fácil de ler. Estou seco e acabado, mas não me esqueço dos teus decretos. Versão O Livro, lá do Portugal. Fiquei envelhecido como um odre de vinho exposto à fumaça, cansado de esperar. No entanto, eu não esqueço dos teus estatutos. E hoje a versão mais parecida com o original, mais perto do original, é a Almeida Revista e Atualizada, ou a nova Almeida Atualizada, que diz para nós assim, ó: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo eu não esqueço dos teus decretos. O que ele quer dizer aqui, como eu falei a respeito de eu tô que nem um chinelo velho, né? Ele está dizendo assim: mesmo que a minha beleza se vá, mesmo que o que eu tenha de valor se vá, mesmo que a formosura se vá, mesmo que a minha jovialidade vá embora, mesmo que a minha memória se vá, mas eu preciso permanecer na palavra de Deus. Todas as coisas podem acontecer, todas as coisas podem ir embora, se esvair de mim. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós que o meu corpo exterior, ainda que o meu corpo exterior se corrompa, ou seja, a minha formosura vai embora, a minha beleza, a minha jovialidade, a minha força, né? Eu perco a força, mesmo que eu perca todas as coisas, eu continuo sempre acreditando na palavra de Deus. Isso que é o importante na vida do salmista. Ele nos ensina que, embora ele tenha sido provado, e nós vimos isso, nós estudamos o verso 67, o verso 71, o verso 75, que aí ele fala a respeito dos problemas que ele teve na vida dele. Mesmo que ele tenha sido provado com duras provações, e mesmo que ele tenha sido ferido rapidamente e profundamente, nada disso retirou o temor que ele tem a Deus. Mesmo que as coisas pareçam que estejam dando completamente errada, mesmo que eu esteja sendo perseguido, mesmo que os meus inimigos tenham me cercado. Eu falei na semana passada que quando ele escreveu isso, a ideia é que ele estava cercado, ele estava num oásis, cercado de inimigos para acabar com a vida dele. E mesmo assim, ele estava tranquilo, ele estava entregue. Desculpa, não é? Agora eu me lembrei, eu estava tentando lembrar. Foi o Salmo 23, quando eu falei semana passada do Salmo 23, naqueles 3 minutos que eu falo por semana. No Salmo 23, ele escreveu provavelmente ele estando num oásis, cercado de inimigo, os inimigos querendo matá-lo, e mesmo assim ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele estava passando por um problema grande, e aqui ele está se comparando a uma garrafa, ele está se comparando a uma bexiga. Mais adiante eu vou explicar para vocês o que é o odre, né? Que a gente não, eu devia ter achado uma foto, né? Tu consegue pegar uma foto do odre, mas eu acho que não vai conseguir ver. Um odre é um couro, ele é uma bolsa, ele é uma bolsa de couro. Eles matavam os animais, pegavam o couro do animal e costuravam o couro do animal e faziam uma bolsa. Caso você conseguiu pegar uma foto aí? Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Mas vocês podem colocar no... É isso aqui, ó. Ele é uma bolsa de couro. Estou mostrando no Facebook, agora vamos ver aqui no Instagram. Deu para ver bem. No Instagram não consegue ver. Mas é assim, é uma bolsa. No Instagram, deixa eu ver se eu vou mais longe, ele que iluminou muito ali no Instagram. Tá, vou ficar só no aqui, ó. É isso aí. Ele é uma bolsa feita de couro e ele é costurado, né, nos cantos aqui, ó. Ele é costurado aqui nos cantos.
e aí é colocado esse bico aqui para a pessoa beber. E só que ele é couro, né? Então ele precisa passar pela... Eles pegam o couro, eles batem no couro, eles ficam batendo no couro, depois eles fazem um fogo e colocam o odre em cima do fogo para pegar fumaça, e aquilo ali vai preparando o couro para conseguir botar o líquido dentro. Ou seja, eles sofrem muito. Oi? É defumado, né? Então ele sofre muito, e aqui ele tá se comparando, o salmista, embora ele está dizendo que ele está sugerindo, né? Ele está sugerindo que ele é que nem um odre ressecado sobre o calor de adversidade, e ele está falando sobre isso. E aí a gente olha e aprende que aquela tristeza que ele sofreu deve ter sido intensa, as adversidades que ele passou devem ter sido grande. E aí ele se compara a uma garrafa murcha, né? Que quase se secou. Uma garrafa que eu digo é o odre, né? Ele tá se comparando a um odre que está completamente murcho, completamente seco, ao qual foi colocado sobre duras, uma severidade grande, uma aflição grande, um sofrimento grande, porque para eles conseguir botar o líquido dentro ali e o líquido não vazar, ele passa por muita aprovação, o couro, e ele está se comparando a isso, né? A natureza do salmista, nós vemos, se nós lermos a história, vejam ali Reis, Samuel, a história, o livro de Samuel, quando fala sobre a vida de Davi, a gente vê as aflições que ele passou, os problemas que ele passou. Nós vemos que a severidade das aflições que ele sofreu não foi uma vida fácil, foi uma vida... às vezes nós olhamos, e aí quando a gente ouve quando Jesus fala a respeito de Davi, que diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, às vezes nós queremos ser assim. Como eu queria ser como Davi, ser um homem segundo o coração de Deus. Mas será que nós aguentaríamos todas as adversidades ao qual o rei passou? Será que nós aguentaríamos ou às vezes a gente diz assim, nossa, como eu queria ser como Pedro, né? De andar pela rua e a minha sombra curar pessoas. Mas como é que nós vamos ser como Pedro? Como é que nós vamos ser como Davi se nós não somos como eles? O que eu digo, nós não cremos como eles. Nós não estamos dispostos a sofrer como eles. Nós lemos aqui no Salmo 119, já quando Davi diz assim, eu passo a noite inteira estudando, a noite inteira orando, a noite inteira debruçado sobre a tua palavra, para durante o dia eu poder falar a respeito de ti. E é isso que nós fizemos, é assim que nós agimos. Nós temos feito isso, nós temos usado grande parte do nosso tempo estudando a palavra de Deus. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente pega esse versículo e diz, eu sou como um odre velho, mas eu me sinto como um odre velho, mas assim ainda eu não abro mão dos teus mandamentos. O cara que tem altíssima conta da escritura, ele vive a profundidade, não só sabe da profundidade. Aí, uns versos atrás eu perguntei para vocês, será que o salmista era o que era porque ele lia? Ou ele lia porque ele era o que ele era? Entende? Só que chega uma parte da vida do salmista que nós perdemos. Nós não sabemos mais se ele é porque ele lê ou se ele lê porque ele é. Ele começou a ler, eu acredito nisso, ele confiava em Deus, e por ele confiar em Deus, ele buscava com todas as forças conhecer mais Deus. E ele conhecendo mais Deus, ele queria conhecer cada vez mais Deus e se aprofundava cada vez mais. E nós, como é que nós temos agido? O que nós temos feito? Será que nós temos sido dessa forma? Será que nós temos nos apaixonado pelo Evangelho de Deus? Será que nós conhecemos a palavra de Deus a tal ponto de não querer sair mais do lado dela? Nós não queremos mais errar. É isso que esses dias eu estava conversando com alguém, eu não me lembro quem era, que eu disse para a pessoa,
Nós não pecamos por medo de perder a salvação. Nós não pecamos porque se nós pecarmos nós vamos para o inferno. Nós não pecamos porque nós nos sentimos constrangidos pelo amor que Deus derramou sobre nós. Eu não posso. A Josi uma vez falou para mim, e aquilo ficou marcado em mim. Ela disse assim: pai, eu não faço as coisas, não é porque eu não quero fazer. Eu não faço as coisas porque eu não quero te magoar. Já pensou que legal isso? Um filho, ele não faz as coisas erradas porque ele não quer magoar o pai. E é exatamente isso que um filho de Deus faz. No momento que ele reconhece Deus como seu Senhor e Salvador, no momento que ele reconhece Deus como Pai, ele não faz as coisas erradas porque ele não quer perder. Ele não quer perder a presença de Deus. Ele quer estar ao lado de Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. E mesmo que ele esteja passando por problema, a ponto de... nós vemos que o profeta ele foi experimentado na dor. Ele foi atormentado persistentemente. Sempre cheio de dor, cheio de problema. Parece que ele foi, se nós olharmos, parece que ele foi colocado no fogo e foi sendo cozido aos poucos, né? Assim, foi um fogo lento que foi machucando a vida dele. Ele foi experimentado na angústia, ele foi sofrido, ele foi consumido, a ponto dele dizer: eu me sinto como um odre velho, queimado pela fumaça. Eu me sinto... Olha o que nós vimos no versículo 67, no versículo 7.1 e no versículo 7.5, que ele diz: foi-me bom ter sido afligido porque me trouxe para perto de ti. Ele agradece a Deus pelas necessidades, ele agradece a Deus pelos problemas, ele agradece a Deus pela natureza prolongada da sua dor. A dor trouxe ele para perto de Deus. E às vezes, sabe o que acontece? Nós... quando começamos a passar por alguma necessidade, nós já começamos a reclamar, a chorar. Você sabe o que é reclamar? Isso é interessante da gente falar, né? Que a gente diz assim, o cara reclama. O que é reclamar? Né? Se a gente pegar e ir no profundo, o que está escrito na palavra? Reclamar. Ou seja, eu estou clamando novamente. Reclamar. Eu estou clamando novamente. O que é clamar? Clamar é quando nós vamos a fundo, nós pedimos a Deus, a palavra diz que as nossas orações sejam louvores, ações de graças e clamores. É isso que é para ser as nossas orações. E clamor é quando nós vamos a fundo, nós nos entregamos com toda a nossa força, clamando para Deus para que Deus faça alguma coisa. Isso é clamar. E reclamar é nós estamos clamando novamente pela nossa angústia. Já parou para pensar isso? Quando a gente está reclamando, a gente está dizendo para a gente, está clamando: Senhor, isso está acontecendo na minha vida. E Deus diz: então deixa continuar acontecendo. Tu tá clamando por problema. Tu está reclamando, tu está clamando mais que uma vez. Para de reclamar. Está passando por dificuldade na tua vida? Agradece a Deus. Não é isso que a palavra de Deus para nós? Em todas as coisas dai graça. Agradece a Deus pelas coisas que estão acontecendo na tua vida. Ah, mas é ruim o que está acontecendo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que está acontecendo na tua vida hoje é o melhor para ti. Não importa o que seja. É o que eu falei no início, não é a circunstância que vai me trazer para perto de Deus. É Deus que me traz para perto dele. Eu estou do lado de Deus não porque as coisas acontecem. Eu estou do lado de Deus não porque Deus cuida de mim. Eu não estou do lado de Deus porque Ele é o meu protetor. Não, eu estou do lado de Deus porque Ele é meu Deus. E eu estou aqui para servir a Ele, eu estou aqui para fazer a vontade dEle, eu estou aqui para me entregar. As minhas orações não são dizendo assim: Senhor, eu quero tal coisa. As minhas orações têm que ser: Senhor, eu estou à tua disposição para fazer o que tu queres na minha vida. Amém. É isso.
É isso que o salmista fazia. E o salmista aqui, gente, eu quero que vocês entendam que ele não está reclamando. Porque se ele estivesse reclamando, ele estava dizendo, cara, eu não vou fazer mais nada. Ele diz assim, mesmo que eu esteja parecendo um odre velho, mesmo que eu esteja parecendo uma garrafa sem valor, uma botija furada, mesmo que as pessoas olhem para... Vocês vão ver um pouquinho mais adiante quando ele começa... que vem tanta coisa na minha cabeça que a gente estuda e aí tu pega um globado todo, daqui a pouco quando tu começa a falar, tu começa a atropelar. Mas o que vocês precisam entender é que ele está agradecido a Deus, e ele mesmo com todos os problemas e todas as dificuldades dele, mesmo que a natureza prolongada das dificuldades sobre a vida dele, ele continua sustentado na palavra de Deus. É isso que ele está falando. Sabe o que me vem à mente quando eu penso nisso? Me vem à mente quando é separado as tribos de Israel. Lembra lá que Deus separa as tribos de Israel, e aí diz, eu vou repartir, vou dar terra para todos vocês, menos para ti. Para a tribo de Levi eu não vou dar. E aí ficaram 10 tribos, né? Eram 12. José foi vendido, aí não tinha mais a tribo de José. Aí foi tirada a tribo de Levi, ficou 10 tribos só. Aí os filhos de José, que é Manassés e Efraim, né? Foram colocados Manassés e Efraim para continuar as 12 tribos. E aí ele distribuiu as terra para todos. E disse, a tribo de Levi não vai ter terra. A tribo de Levi não vai ter. A tribo de Levi vai... O que a tribo de Levi vai ter é Deus. Os outros tudo ganharam terras, e a tribo de Levi levou Deus. Quem ganhou a melhor coisa? A tribo de Levi. Entende? E aqui eu vejo o salmista dessa forma. Eu vejo o salmista dizendo isso. Eu estou passando por todas as dificuldades, eu estou passando por problemas, eu estou com a natureza prolongada de aflições, eu estou angustiado, eu estou sendo cozido em fogo lento, eu estou sendo atormentado, mas eu continuo somente na palavra de Deus, esperando somente em Deus. Será que nós... Olha, Deuteronômio 18, versículo 2 diz para nós assim, ó, eles não terão herança. Olha, isso eu acho maravilhoso, a tribo de Levi, né? Eles não terão herança entre seus irmãos, porque o Senhor será a herança deles. Qual que é o versículo mesmo? Deuteronômio 18, 2. Foi isso que Deus prometeu para eles. Vocês não vão ter herança. Vocês vão ter... A herança de vocês vai ser Deus. Sabe, gente? Embora o salmista, estando mergulhado em profundas aflições, ele não deixa de se submeter a Deus. Ele busca a Deus com todas as forças. Em resumo, isso é uma evidência na vida dele de piedade. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos sido piedosos? Será que nós temos buscado a palavra de Deus? Quando a palavra diz para nós, eu já me assemelho a um odre na fumaça. Ou na outra versão ela diz... uma vasilha inútil, eu me assemelho a uma vasilha inútil. O odre que eu falei para vocês é um recipiente feito de um animal, né, que servia para guardar líquidos, para eles levar o líquido para lá e para cá. Era necessário fazer essa defumação, né? Ele tinha que ser defumado para poder ficar macio e levar para lá e para cá. Isso hoje em dia ainda existe. Se tu olhar os campeiros, as pessoas, os caras que andam carregando gado de cavalo, ainda existe isso, né? Fundo de lá para Mato Grosso, lá para o Rio Grande do Sul, eles andam com aquele odre
assim para beber a água, né? E aí, por exemplo, eles chegam nos lugares onde tem água, eles enchem aquele odre para poder ir bebendo, eles continuam com aquilo. E ele está dizendo que mesmo com todas as provações que que tem acontecido na minha vida, eu continuo sempre na presença de Deus. Como eu falei para vocês, o verso 71 que diz para nós assim, ó, foi-me bom ter passado por aflições para que eu pudesse aprender os teus decretos. Então todos esses problemas, essas dificuldades que acontecia com o odre, a fumaça ali combinada com a fuligem, né, enegrecia, deixava o odre com aspecto de velho, um aspecto de enrugado, ele ficava puído, com aparência de gasto. Por isso que ele usa isso, né? Ele usa um aspecto sombrio, ele tinha, cheio de ruga, e aí o salmista está usando isso para dizer que ele estava parecendo isso. Cara, eu estou parecendo um odre velho. A foto que eu mostrei para vocês aqui do odre, aquele ali era um odre novo. Se tu pegar um odre velho, ele é batido, ele é sofrido e queimado, né? E isso dava um aspecto de envelhecido. A situação que o salmista estava vivendo é semelhante a isso. Vocês já experimentaram ficar na beira da... Quando tu vai fazer um churrasquinho na casa, ou quando tu vai queimar um lixo, lá sei o que tu vai fazer, e vem a fumaça nos teus olhos, aquilo é horrível, né? Aquilo é horrível. E aí o salmista tá falando isso, mesmo que a fumaça esteja me atrapalhando, mesmo que eu esteja ressequido pela fumaça, ou já pensou tu pegar, aqui nós não temos isso, mas imagina tu atravessar o Saara de fora a fora, sem protetor solar, sem água, e tu atravessar, entende? Tu vai chegar... Oi? Eu não sei se consegue atravessar, né? Porque deve morrer no meio do caminho. Porque tu é levado à exaustão. E aí o salmista está falando isso. Eu estou vivendo semelhante a isso. Eu estou num estado de exaustão. Eu estou com o meu corpo cansado. Eu estou com a minha mente cansada. Eu estou com uma aflição mental, corporal. Eu estou com sofrimento na alma. Está me sofrendo a alma. Uma vez quando eu orava na época que eu frequentava a Batista, que eu orava com o Mauro, eu falei assim pra ele, um dia que eu cheguei no trabalho, aquele dia foi bem desgastante, eu falei pra ele, eu tô bem cansado, eu assim, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu vou, não sei o que eu digo, eu só sei dizer isso. Aí ele me falou assim, talvez seja nesse ponto que Deus queira te deixar, para você entender que a tua força não vem de você, é dele que vem a tua força. E aquilo ficou. E o salmista está assim. O salmista está completamente acabado aqui. Eu falei para vocês que esses 8 versículos são os 8 versículos que parece que o salmista está dizendo assim, cara, eu não estou aguentando mais. No próximo versículo, se eu não me engano, ele diz que eu estou a ponto de morrer. Vê para mim se é no próximo versículo que ele fala, eu estou a ponto de morrer, o verso 84 ou 85, eu acho que ele fala a respeito disso. E aí a gente vê que a face do salmista, em decorrência da aflição, torna-se escura, melancólica, sulcada, enrugada. Ele parece que acabou completamente o vigor dele, né? Ele está com a mente angustiada, parece que ele perdeu o vigor natural. Por isso que ele diz que ele está parecendo um odre seco e surrado. Não achou? Deve ser outra tradução que diz. Aqui em James, ela diz assim, quantos são os dias do teu servo? Isso. Quando executarás juízo àqueles que me perseguem? Quantos são os dias do teu servo? Ele tá clamando, cara, quanto? Eu não aguento mais. Quanto serão? Eu preciso... Esse é 84, né? E nós vamos falar semana que vem. Quantos são os dias? Eu já estou a ponto de... Cara, acaba. Eu preciso que isso acabe. Ele não está reclamando, ele não está pedindo para morrer. Eu quero que vocês entendam. Ele está pedindo para... Resolve de uma vez a minha situação. É isso que ele está clamando.
Entende? Mas ele está se sentindo. Vamos lá, isso é interessante que vocês lembrem, porque a semana que vem vai valer disso tudo. Então ele está reclamando aqui que ele está sofrendo uma aflição, ele tá melancólico, ele está com o rosto sabe, com frias, com buraco, está enrugado, ele está com o rosto enrugado, cansado. E o corpo dele está solidário à sua mente. A mente está cansada e o corpo está junto. Entende? Ele está angustiado, ele está sem vigor natural. Está semelhante a esse odre seco. Quem sabe ele está se sentindo, a alma dele está se sentindo por causa das calúnias que ele falou. Uns versos atrás ele diz assim: o pessoal está falando mal de mim, eles estão me caluniando, estão inventando mentiras sobre mim, eu não estou aguentando mais. A mente dele está chamuscada pela perseguição. Imagina, ele viveu, eu já falei para vocês, ele foi perseguido pelo Saul, ele começou a vida sendo perseguido pelo Saul. E quando termina a vida dele, ele está sendo... o filho dele se virou contra ele, o filho dele está guerreando contra ele. Ele passou uma vida inteira passando por sofrimento, por perseguição. E aí ele chega nesse ponto e diz: já estou assemelhado a uma vasilha inútil, estou assemelhado a um odre velho. Eu estou com tanto sofrimento, a minha vida é sofrida. Eu estou com... Meu sofrimento mental é de uma forma tão grande que eu estou parecendo um odre velho. Uma pessoa piedosa, que os inimigos que perseguiam ele amava aqueles inimigos. Uma pessoa que chora pelas almas, que sente. Nós vemos ele sendo perseguido por Saul. E aí ele entra na caverna, onde Saul está dormindo, e os caras dizem para ele assim: mata o Saul, né? Que aí tu te livra da perseguição. Tu é rei. Olha, gente, Samuel destituiu Saul e instituiu Davi. Samuel fica brabo, Saul fica brabo por causa disso e persegue Davi para matar Davi. Davi tem a oportunidade, pega Saul dormindo e corta a beira da roupa dele, né? Corta a beira da roupa dele para mostrar: eu tive com a tua vida nas minhas mãos. Davi mostra: eu tive com a tua vida nas minhas mãos aqui, ó. E eu não fiz nada para ti. E aí ele não matou, entende? Ele amou. E ele diz: como eu levantaria a mão para o ungido do Senhor? E aí hoje essa passagem é completamente deturpada. Entende? Ele amava os inimigos que perseguiam ele. E é isso que nós precisamos fazer. E sabe o que eu acho mais interessante? Ele mesmo se sentindo um odre velho, um odre puído, mesmo ele se sentindo uma vasilha sem utilidade nenhuma, que metáfora que esse cara está usando para... Já pensou nós? O que nós faríamos na situação de Davi? Tenta te colocar na situação de Davi. Se tu estivesse nessa situação de perseguição, pessoas... Sério, gente? Se tu tivesse com o teu perseguidor nas tuas mãos, o que tu faria? E ele teria todo o direito, porque ele era rei, ele poderia ter matado Saul e não seria condenado por Deus por causa disso, mas ele teve misericórdia. Amém. Isso, ele teve amor. E se nós estivéssemos no lugar de Saul, se nós tivéssemos... Tá, vamos voltar. Davi é um poeta, um santo. Se tu parar para pensar, o cara é um santo por o cara ter feito o que ele fez aqui. Teve erros, teve pecado? Sim, ele teve erros, teve pecado. Ele era mestre de Israel, ele era rei de Israel, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ainda assim ele passava por todo esse sofrimento. Ainda assim ele passou por todas essas necessidades.
E aí, sabe o que nós queremos fazer hoje? Nós queremos ser eu sou filho de Deus, Deus me cuida, nada de mal acontece na minha vida. Não toque no ungido. E ainda diz, não toca no ungido do Senhor. Deturpando a palavra completamente. E o que a palavra diz para nós é que nós devemos nos examinar todos os dias, nós olhar para nós, o que nós temos sido. Sabe, eu imagino quando o salmista está reclamando isso para Deus, que ele diz assim, eu estou parecendo um odre velho, eu estou cansado, eu estou enrugado de tanto sofrimento. Desgastado. E aí eu acho que a aflição mental dele não era por causa que ele estava desgastado, mas ele estava desgastado, o pensamento dele assim, quando os outros olharem para mim, será que eles vão ver que eu sou servo de Deus? Eu parecendo que estou arrasado. Ele não estava preocupado com a vida dele, ele estava preocupado com o nome de Deus. E ele clamava para Deus, e agora no próximo versículo ele vai dizer, quantos são os dias, Senhor, que eu vou passar? Eu preciso de uma solução, eu preciso que a minha vida mude para que eu mostre, para que eu dê testemunho da Tua palavra, para que eu fale a respeito das vitórias que Tu dá. Amém. Entende o que o salmista está preocupado? Ele está dominado por uma aflição mental, mas mesmo assim, ele busca em Deus, ele busca a força em Deus, ele conhece o significado da agonia, mas ele está preocupado, eu não posso fazer com que as pessoas vejam isso. Num verso anterior ele disse assim, eu preciso ter força para as pessoas quererem estar ao meu lado, se alegrar de estar ao meu lado, para que assim eu possa falar de Deus para elas. E ele está chegando num ponto que está completamente cansado. Sabe, a reputação dele foi manchada pelos mentirosos. Nós vimos isso nos versos anteriores. E isso pode acontecer na vida do cristão hoje também. Nós podemos muitas vezes ter a nossa reputação manchada. Nós podemos ser alvo de difamação. Nós podemos ser difamados. Nós podemos ser humilhados. Nós podemos nos sentir sombrios, nós podemos nos sentir indignos, nós podemos até nos sentir tipo, cara, parece que eu sou um lixo, parece que a fumaça está me envolvendo, parece que eu fui jogado numa fornalha de fogo, parece que eu fui jogado no fundo de um abismo. E Jesus ele se apresenta como essa realidade para nós. Que a palavra diz que nós temos que participar dos sofrimentos dele e a vida é assim, a vida é cheia de turbulência, de sofrimento, todo mundo tem o seu ponto fraco, tentações que o inimigo conhece, que usa todo dia para nos atacar. O que acontece quando nós chegamos perto de Deus é que essa luz esclarece nossa mente, nós conseguimos perceber essa aflição. Em nós e nas outras pessoas. Cara, isso pode acontecer na vida de qualquer um. Isso que eu estou falando para vocês aqui, inventarem calúnias de nós, falar mal de nós, enfiar nós para baixo, colocar nós no fundo de um abismo. Sabe, como o salmista disse assim, eu estou parecendo um odre velho cheio de fuligem. Nós podemos parecer que estamos, sabe, a fuligem aderiu. Nós estamos miseravelmente, sabe quando tu olha para uma pessoa e diz assim, cara, aquele cara tá acabado. É isso que estava acontecendo com o salmista, e isso pode acontecer na vida da gente. Mas aí o salmista fala isso para nós, para que a gente não venha, para que nós venhamos a não nos abater. Ele estava abatido. Se tudo isso estiver acontecendo na vida de vocês, se vocês forem humilhados, a reputação estiver manchada, se vocês forem difamados, se vocês forem humilhados, se vocês se sentirem sombrios, indignos, parecendo que são lixo, se você estiver... parece que a fumaça está envolvendo vocês, que parece que vocês estão dentro de uma fornalha, não se preocupem. E aí ele fala para nós, que nós já estudamos lá em Mateus, diz assim, ó, bem-aventurados perseguidos por causa de justiça, pois deles serão o reino dos céus.
Quando nós formos perseguidos por amor à justiça, nós temos que entender isso. Nós sermos perseguidos por amor a Deus, nós sermos perseguidos por amor à palavra de Deus, à vontade de Deus. Quando nós sermos perseguidos por isso, nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos indo para o céu. Agora, se nós somos perseguidos porque somos maus pagadores, se nós somos perseguidos porque somos fofoqueiros, se nós somos perseguidos, vocês são perseguidos porque vocês são crentes safados. Agora, se nós somos perseguidos porque nós andamos de acordo com a palavra de Deus, isso é glorioso para nós. Bem-aventurados serão aqueles que, quando por minha causa vos insultarem, por minha causa vos perseguirem e levarem vocês e levantar contra vocês todo tipo de calúnia. Vocês vão ser bem-aventurados. Alegrem-se, versículo 12. Mateus 5,12. Alegre-se e regozijem-se, porque grande será a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se alegre quando vocês serem perseguidos, se alegre quando vocês forem abatidos, se alegre quando vocês forem difamados, se alegre nisso. Olha o que diz no livro de Atos, no 5,41, eu sou apaixonado por isso. E os apóstolos saíram do sinédrio alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do meu nome. Sabe? Já pensou nós sair do lugar alegres porque nós fomos vistos como pessoas dignas de ser humilhadas? Cara, isso é demais! Uma história do Santo Agostinho, que ele tinha uma vida bem promíscua antes de se converter. Aí depois de convertido e que ele começou a pregar o evangelho, uma prostituta veio e apontou o dedo para ele e falou: eu dormi com esse cara, lembra dele? Ela falou para ele, daí ele disse assim: o que ela falou é verdade, mas a pessoa que ela conhece não sou mais. É isso? Entende? Tem umas pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja porque na igreja todo crente tem o seu passado. Exatamente isso. O crente tem o passado. Entende? É passado. Passou. Aquilo que aconteceu não acontece mais. Nós fomos transformados, nós fomos modificados. E hoje nós somos dignos. Hoje, olha que loucura, nós somos dignos de ser humilhados pela palavra de Deus. Não pela palavra de Deus, mas por causa da palavra de Deus. A versão que eu lembro é por amor de meu nome, vocês forem humilhados. Humilhados por causa do meu nome, essa é a versão que eu peguei aqui. Então já pensou, gente, nós podermos, a grandiosidade disso, de nós poder ser humilhados por amor ao nome de Cristo? Nós ser perseguidos por causa do amor de Cristo? Gente, eu quero falar para vocês assim, ó. Eu sempre gosto que as pessoas entendam da seguinte forma: se tu está vivendo a tua vida sem perseguição, se tu está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus se tu está fazendo as coisas de acordo com a tua vontade, tu não vai ser perseguido. Agora, se tu fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus, eu te dou certeza absoluta que tu vai ser perseguido. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele entrou dentro do palácio do rei Herodes e disse para o Herodes que o Herodes tinha que mudar de vida. Aí nós vemos que os nossos vizinhos estão fazendo coisas erradas, e os nossos vizinhos, nós não temos que se meter. Gente, escute isso que eu vou falar para vocês. Nós não temos que nos meter na vida dos nossos vizinhos, tá? Mas, se os nossos vizinhos estão indo para o inferno, é o nosso dever falar de Cristo para eles. Falar de Cristo para eles, não se meter na vida deles. Nós temos que falar de Cristo, nós temos que pregar a palavra de Cristo, nós temos que pregar o arrependimento de Cristo, é isso que ele pregava. Essa pregação que nós temos, infelizmente, nos dias de hoje, que diz Jesus te ama, isso é uma pregação que anestesia as pessoas para irem para o inferno.
Nós temos que pregar a pregação que João Batista pregava. Nós temos que pregar a pregação que os discípulos pregavam. Nós temos que pregar a pregação que Cristo pregava. Vá e não peques mais. Arrependei-vos, pois é chegada a hora. Se arrependei. Nós temos que pregar o arrependimento, nós temos que falar para as pessoas a respeito de arrependimento, nós temos que falar para as pessoas a respeito de pecado, não a respeito de bênção. O Evangelho não é bênção, o Evangelho, a palavra de Deus diz para nós que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus nos promete salvação, não nos promete bênção. Deus nos promete salvação, não nos promete enriquecimento. Quem promete enriquecimento é o outro lá. O outro diz assim, ó, se tu te ajoelhar aos meus pés, eu vou te dar tudo isso aqui. Tu quer Deus ou tu quer riqueza? Tu quer Senhor ou tu quer mamão? Na Bíblia Sagrada, a única entidade que é comparada com Deus é o dinheiro. Porque ele diz, ou tu serve a Deus, ou tu serve a mamão. A Bíblia só diz isso. É a única entidade. E aí nós estamos buscando... Quando ele fala de mamon, ele não está falando de dinheiro em si, mas ele está falando de qualquer coisa que satisfaça os desejos. Dinheiro, fama, qualquer coisa que satisfaça o teu ego. Ou seja, é a idolatria, né? Qualquer coisa que tu tenha idolatria. Uma promoção que a gente quer para ver, é isso, entende? E aí o salmista diz para nós, mesmo que eu esteja passando por todo tipo de problema e aflição, eu, contudo, não esqueço dos teus decretos. Embora ele esteja sendo profundamente afligido, embora ele esteja sofrendo tudo que é tipo de aflição na vida dele, ainda o seu consolo está em Deus, a sua esperança está em Deus. Eu manterei a lealdade a ti, eu manterei a lealdade à tua lei, mesmo que tudo esteja parecendo que está completamente de cabeça para baixo, mesmo que eu esteja no meio da angústia, mesmo que eu esteja dentro da pobreza, mesmo que eu esteja em meio da tristeza, mesmo que eu esteja na penúria, mesmo que eu esteja vestido de trapo, não importa, porque a circunstância não é o objeto da minha vida, a circunstância não é a coisa principal da minha vida, não é a circunstância, mas é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que é o importante. Não importa o que eu esteja passando agora, se eu estiver bem, se eu estiver com dinheiro no bolso, se eu estiver com o banco cheio, com a conta bancária atupetada de dinheiro, eu tendo que comer, tendo saúde, tendo que vestir, mansão para morar, ou eu não tendo nada. Eu ia falar essa semana a respeito de Filipenses, lá que mais um dos versículos deturpados da Bíblia, né, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um outro versículo que é deturpado. Então as pessoas deturpam completamente isso. Ele está dizendo que, gente, eu posso estar na abastância, né? Eu posso ter coisas sobrando na minha casa, ou posso ter falta, posso não ter nada para comer. Deus continua sendo Deus. Eu posso estar doente, eu posso estar com saúde, Deus continua sendo Deus. Eu posso ter trabalho, eu posso estar desempregado, Deus continua sendo Deus. Eu posso estar vivo, eu posso estar morto, Deus continua sendo Deus. Amém. Entende? Não é a circunstância que vai mudar a minha vida, não é a minha vida, não é a circunstância que vai mudar o meu pensamento. A circunstância pode até mudar a minha vida, porque é lógico que vai ser mudança de vida, né? Um cara que não tem nada e um cara que tem tudo, a vida foi mudada. Mas a vida que eu falo, o viver, né, aqui na terra, mas o seu pensamento, o seu Deus não muda. Entende o que eu quero dizer para vocês? Não é a circunstância que vai mudar o meu pensamento perante Deus.
Não era eu ter dinheiro ou não ter dinheiro. A verdadeira religião é cumprida nesses testes. Sabe quando nós passamos por problema, quando nós passamos por dificuldade, quando nós resolvemos a obedecer ao Deus verdadeiro e servi-lo de verdade, todas as circunstâncias, elas se mostram algo que nos levam para perto de Deus. Aí nós vemos o salmista ser perseguido, ser difamado, ser humilhado, e ainda assim ele sempre é grato a Deus. E o que nós fizemos? Como é que nós temos agido? Sabe quando nós somos humilhados em algum lugar porque somos cristãos ou porque qualquer outra coisa, porque agimos de uma forma correta e as pessoas riem de nós, chamam de quadrado, já me chamaram, nossa, que cara quadrado, sabe, tu não sabe aproveitar a vida. Sabe, gente, por mais que nós estejamos numa profunda tristeza, numa profunda pobreza, a ponto de estar em mendigância, né? Tipo, nós olharmos a vida de Lázaro, né? Ele vivia mendigando, ele vivia cheio de feridas. E quando a sua vida acabou, ele foi estar no seio de Abraão, enquanto o rico já não estava mais. O santo sempre tem vitória por intermédio da fé. Nós vemos que nós podemos estar enegrecidos, né? Como o salmista fala aqui para nós, como o odre velho, abatidos, cheios de dificuldade, problema, pessoas nos perseguindo. Nós não podemos jamais renunciar à nossa fé. Nós não podemos renunciar ao nosso Deus. Nós temos que ser fiel ao nosso Deus maravilhoso. Mesmo que nós nos sintamos, como o salmista está se sentindo aqui, ele está desesperado. Ele está no meio de um deserto, ele está se sentindo abandonado. Ele parece que é o ser mais desprezível e repugnante. Quando Jesus era chamado, ele teve uma vez que ele disse assim: até quando que eu vou estar no meio dessa geração perversa? Gente, nós estamos... A palavra diz para nós que o mundo jaz no maligno. Eu comecei a falar há pouco tempo atrás e parei de falar. Se nós não estamos sendo perseguidos pelo mundo, gente, nós não estamos sendo cristãos de verdade. Porque nós temos que ser perseguidos pelo mundo. Se nós estamos vivendo conforme o mundo, a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós não devemos andar conforme as pessoas estão andando. Nós temos que ser diferente. Ah, mas está todo mundo fazendo assim. Não interessa o que todo mundo está fazendo. Sabe, gente, que eu me entristeço de ver... quando nós pegamos esses aplicativos aí de videozinho, nós vemos as pessoas fazendo de tudo. Muitos anos atrás, a maioria das pessoas não vão lembrar, mas os mais velhos lembram. O Silvio Santos fez um programa no domingo, era Topa Tudo por Dinheiro. A Dilce lembra, a Dilce é dessa época, né? Mas vocês não devem nem saber. O Topa Tudo por Dinheiro era um programa que o cara chegava para a pessoa e dizia para ela assim: eu te dou tanto em dinheiro para te fazer tal coisa. No meio da rua, ele chegava para uma moça e dizia para ela assim: eu te dou 50 reais hoje, vamos supor, né? Te dou 50 reais para te... Me dar tua blusa. Ah, mas eu tô sem nada por baixo. Eu te dou 50 reais pela tua blusa. Aí a pessoa disse: não quero. Aí ela dizia assim: te dou 100 reais pela tua blusa. Aí ele disse: não quero, te dou 200 reais pela tua blusa. A guria tirava a blusa, dava para ele, e ele dava 200 reais e a mulher ia embora sem blusa. Isso era o Topa Tudo por Dinheiro, era essa a situação desse programa. E hoje nós vemos, infelizmente, isso acontecendo. Abre os aplicativos de vídeo, tu vê as pessoas fazendo tudo por dinheiro, tudo por like, tudo
por seguidores. As pessoas estão se vendendo. E aí, quando nós vemos uma igreja ou uma pessoa falando a respeito da palavra de Deus pura e cristalina, ninguém quer saber. Porque isso não agrada. Agrada alguém dizer para ti, ô louco, essa noite vão pedir tua alma, para onde tu irá? Agrada alguém dizer para ti, tu tá errado, tu precisa mudar? Não, isso não agrada. Agora o cara que dá um tapinha no teu ombro e diz assim, não te preocupa, Jesus te ama. Pode continuar do jeito que tu tiver, que Ele te ama igual. Sabe, gente? Eu não quero viver isso. Quando eu me converti, quando eu comecei a falar a respeito da palavra de Deus, o que eu orava e sempre pedi para Deus, Senhor, não me deixa eu me vender. Não me deixa eu mudar o meu pensamento, mas que eu possa levar a Tua palavra pura e cristalina todos os dias da minha vida. Eu não quero, para conseguir likes, mentir. Eu não quero para conseguir fama, falar... sabe o que eu quero? Eu quero exatamente o contrário. Eu quero o que o salmista diz para nós aqui. Eu quero, mesmo que pareça um odre velho, ainda assim eu não me detenho da Tua palavra. Mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu esteja sendo humilhado, mesmo que eu esteja sendo massacrado pelos outros, eu quero continuar fazendo a vontade de Deus. Eu quero seguir nos estatutos e nas promessas de Deus. Mesmo que tudo esteja acontecendo de ruim, como eu disse para vocês, eu estando me sentindo a pessoa mais desprezível, vil, repugnante, insignificante do mundo, ainda assim, as promessas de Deus estejam na minha cabeça. A esperança de um dia estar na presença de Deus esteja junto comigo e ela se renove dia após dia. Que a melhor esperança do meu viver, que a minha força, que a minha luta seja sempre pela lealdade aos estatutos de Deus e eu possa fazer a vontade de Deus, que eu possa com todas as minhas forças lutar para conseguir vencer, nas piores circunstâncias que existirem. Eu jamais me venda ou saia do caminho, que eu seja um verdadeiro cristão, que eu me apegue nas vontades de Deus, que as vontades do mundo sejam queimadas, sejam consumidas da minha vida e eu possa viver a experiência de estar sempre ao lado de Deus. O Coca pregou a semana passada, o pastor Goulart pregou a semana passada para nós e dizendo que o que eu quero é estar aonde Deus está. É isso que nós precisamos lutar. Nós temos que, mesmo que nós percamos o nosso conforto, mesmo que nós percamos a nossa formosura, mesmo que nós estejamos reduzidos a um odre seco, ou como fala lá em Ezequiel, né? Mesmo que nós estejamos reduzidos a ossos secos, a nossa fé sempre é que um dia Deus venha e enche os nossos ossos com carne novamente, que renove o nosso odre e faça de nós uma pessoa nova e nós possamos glorificar a Deus. Que em tudo que ele sofreu, no máximo do sofrimento, ele disse, eu sei que o Redentor vive, e ele disse também que tudo que ele mais tinha medo aconteceu para ele. Tenta imaginar assim, qual é o maior medo da tua vida, qual que é a pior situação que você pode se imaginar. Se bem que para nós cristãos não é para ser fácil ficar imaginando. Olha para mim Salmo 6,6, cara, se faz favor. Mas imaginar assim, eu quero ver se é o que eu estou pensando. O pior, a coisa mais desoladora que possa acontecer. E ainda assim a nossa confiança ser o Senhor. Não só confiar no Senhor para me dar uma manhã melhor, mas que o Senhor seja minha confiança mesmo que amanhã seja pior. Amém. Não importa o que vai ser amanhã, se vai ser melhor que hoje ou pior que hoje. É de tristeza. Exatamente. Salmo 6,6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alar.
Olha só, nós estamos falando desse cara aí. Na NBV, né? O meu corpo está perdendo as forças de tanto gemer. À noite inundo minha cama de tanto chorar. Molho o meu leito de lágrimas. Lê mais alto, Cássio. Desculpa. A Cássia vai ler mais alto esse versículo. Olha de quem nós estamos falando. O salmista falando. Olha só, essa é a oração dele. Meu corpo está perdendo as forças de tanto gemer. Olha, gente, o meu corpo está perdendo as forças de tanto gemer. À noite inundo a minha cama de tanto chorar. Eu inundo a minha cama de noite de choro. Eu encho de lágrimas a minha cama. Termina falando, molho o meu leito de lágrimas. Molho o meu leito de lágrimas. Em outra versão diz, o meu travesseiro eu encharco de lágrimas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu está passando por isso? A tua situação está igual a essa? Não? Então agradece a Deus, gente. Nós estamos falando a respeito de um cara que está dizendo que tudo dói. Ele encharca a cama dele de lágrimas pela situação que ele está passando. E ainda assim, todos os dias ele engrandece a Deus e pede, Senhor, não me deixa sair da tua presença. Mesmo que eu esteja que nem um odre velho, mesmo que eu esteja enrugado, mesmo que eu esteja enegrecido, mesmo que eu me sinta desprezível, mesmo me sentindo vil, mesmo me sentindo repugnante, mesmo sendo humilhado, mesmo me sentindo insignificante, mesmo que tudo tenha acontecido, ainda assim eu confio na tua palavra e eu sei em quem eu tenho crido. É isso que nós temos que viver. Então agradeça a Deus pela vida maravilhosa que tu tem. Eu não conheço, eu quero dizer para vocês, estou com 55 anos e não consegui ver ninguém passando por isso. Ninguém. Eu não conheço ninguém que tenha sofrido isso que nós falamos aqui hoje. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que choram por nada. Alguém escreveu alguma coisa aí? Alguém consegue ler para mim? Verdade, receber a Jesus e sua justiça de bondade, ser enxertados nele e não melhorar como pessoa. Não o recebemos de verdade, não é cristianismo. Conheçam também, e eu acho que é alguma mensagem que mandaram. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver. É a Irene Silva. Verdade, receber a Jesus e sua justiça de bondade, ser enxertado nele não nos melhora como pessoa. Não recebemos de verdade. Não é cristianismo. Conheça também. Conheço também os vídeos do pastor Joseph Prince. Muito bom, irmão. Confie na Bíblia, ok. Jesus vai trazer vida abundante, amém. Então, que nós possamos mudar o nosso pensamento, que nós possamos entregar a nossa vida a Cristo para que Ele faça a vontade. Eu não conheço esse pastor, tá? Não posso falar sem conhecer, eu não posso assinar embaixo ali, dizer que é bom, né? Mas se ele fala a respeito da palavra de Deus, se ele fala a respeito de arrependimento, que seja a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que nós possamos entregar o nosso viver a Cristo, que nós possamos olhar para a vida do salmista e ver o quanto nós somos mimados. Essa é a realidade. Sabe, por que mimado? A gente ora para Deus, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse assim, o que a gente vai pedir para Deus, né? Mas o que a gente pede todos os dias para Deus, Senhor, me dá tal coisa. Aí Deus, a gente pede para, vamos botar lá, eu quero um sorvete de 20 real. Aí tu ganha um sorvete de 19 real, tu fica triste. Sabe, gente? Na realidade nós corremos não atrás de um Deus. Nós estamos correndo atrás de alguém que nos sirva do jeito que nós queremos. Isso é idolatria. Vamos mudar de vida, vamos entregar nossa vida para Cristo e deixar que Ele faça a vontade. Então as nossas orações sejam assim: Senhor, eu quero estar à tua disposição. Senhor,
eu quero que eu suma e tu cresça na minha vida. Que tudo que tu queres, eu esteja disposto a fazer. E se eu não estiver disposto a fazer, me torce e faz com que eu faça. Assim como ele fala para Paulo, né? Jesus fala para Paulo, não seja de dura serviço, né? Mas te entregue. Aí ele pergunta para Paulo, tu vai agora ou tu vai ir para o sofrimento? Então que nós possamos entregar nossa vida a Deus e fazer a vontade dele. A hora passou, nós precisamos encerrar o nosso vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso estar na presença de vocês. Fiquem na paz e que Deus abençoe. Ora para nós, Deus, e assim nós encerramos o nosso culto. Obrigado, Senhor, por mais este momento que tivemos na Tua presença, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos conduziu nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve conosco nesta noite. Queremos colocar em Tuas mãos também os enfermos, Pai, que têm nos procurado e pedido, Pai, que nós oremos por eles, Pai. Amém. Nós estamos aqui intercedendo como irmãos, Pai, porque sabemos que o poder está nas Tuas mãos, Pai. Te pedimos que Tu abençoe a cada um, que Tu dê, Senhor, conforme as suas necessidades. Amém. Obrigado, Pai, por esta noite, pelo dia que tivemos hoje, por poder compartilhar daquilo que Tu nos ensinou com outras pessoas, Pai. Nós agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém.